Igreja de Jesus, presente aqui no santuário e nos acompanhando pelas redes sociais, paz seja com você. Eu quero ler contigo a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13. Nós leremos versículos 11 ao 13, que diz assim, 2 Coríntios 13, 11 a 13, diz assim: quanto ao mais, irmãos, a Deus, procurem aperfeiçoar-se, consolem-se uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz, e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos mandam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Então nós vimos aqui no finzinho, no versículo 13, a bênção que todos os pastores presbiterianos impetram no final de todos os cultos. É tirado aqui da bênção apostólica do apóstolo Paulo. E eu quero conversar com vocês hoje, o título é Graça, Amor e Comunhão. Graça, amor e comunhão. E para introduzir esse assunto que eu quero conversar com vocês, eu gostaria que você criasse aí na sua cabeça a imagem de uma família normal, pode ser a tua família ou uma outra família, conforme você ficar mais à vontade, mas eu queria que você colocasse no contexto dessa família que você está imaginando, um ano turbulento. Não turbulento financeiramente, turbulento de qualquer outra coisa, mas principalmente turbulento nos relacionamentos. Uma família com bastante crise, uma família com momentos pontudos, com momentos desagradáveis, com gente que não se conversa, com gente que ficou de mal no decorrer do ano, com pessoas que estão ofendidas umas com as outras, e de repente se coloca ali uma refeição, um jantar, e se reúne toda a família para esta refeição. Agora imagine essa família reunida, aquele clima desconfortável, né? As pessoas ali só se tolerando à mesa, e de repente o pai se levanta e começa a abraçar as pessoas. E depois ele recomenda que as pessoas também se abracem. E com essa iniciativa do pai, com esta iniciativa de motivar e incentivar as pessoas para que elas se tocassem e se abraçassem, se restabelece a paz e as mágoas são dissolvidas. Neste texto que acabei de ler para vocês, é exatamente isso que o apóstolo Paulo faz com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja diferente de todas as outras, embora fosse uma igreja vibrante, era uma igreja agitada, era uma igreja que estava sempre aparecendo com alguma coisa, se destacando, né? Tanto que o apóstolo Paulo escreve 3 cartas para a igreja de Corinto, a única igreja para quem ele escreveu 3 cartas. Uma das cartas se perdeu na história, ninguém sabe onde foi parar. Nós temos na nossa Bíblia hoje 2 destas 3 cartas, e a gente verifica que estas 3 cartas são cartas no nível da igreja de Corinto, são cartas firmes, são cartas com posições bem colocadas, um pouco diferente até do que Paulo faz em outros lugares, em outras cartas, porque se tratava de uma igreja dividida. Eles estavam lá, mas com grupos divididos internamente. E veja que eu quero retratar e colocar em paralelo a igreja de Corinto com a nossa vida, com a minha vida, com a tua vida, com a nossa vida enquanto família celular, mas também enquanto família da fé. Os grupos, as pessoas separadas em blocos por interesse, cada um com o seu ponto de vista este que nós às vezes não queremos abrir mão ou ceder em função de outro pensamento, de outra forma de enxergar a vida. Então era uma igreja que estava dividida, mas era uma igreja também influenciável, era uma igreja novidadeira, era uma igreja que chegava alguém
pregava uma doutrina, ela saía seguindo aquela doutrina. Mas aí chegava outro, pegava uma outra doutrina, ela abandonava aquela e começava a seguir essa outra doutrina. Era uma igreja novidadeira, altamente influenciável. E por conta disso, ela sofria na sua rotina, na sua vida, o resultado de muitas heresias. Eu acho que, guardando a proporcionalidade do tempo e a proporcionalidade da geografia, a nossa igreja, quando eu digo a nossa igreja, eu digo a igreja moderna, sofre também deste problema. Nós somos muito influenciados o tempo todo por pastores lobos, né? Pastores que trabalham sozinhos, que criam a própria igreja, que criam as suas próprias doutrinas e sempre convencem outras pessoas a segui-los. Nós temos pessoas que vivem de recortes de Instagram. A igreja, a Bíblia delas são recortes de Instagram. Elas não abrem a Bíblia, elas não leem a Bíblia, mas elas ouvem recortes de Instagram. E esses recortes, esses pequenos vídeos, vão formando a visão teológica de cada pessoa. Ah, pastor, mas eu não sou teólogo. Não, se você tem uma opinião sobre Deus, você tem a sua teologia. Então, todos nós somos teólogos, de certa forma, porque todos nós temos um ponto de vista a respeito de Deus e da fé. A questão é, como é que nós formamos este ponto de vista? Qual é a nossa referência? Então, a nossa referência, às vezes, é a igreja. Às vezes, é a igreja. Eu já tentaram me convencer a pertencer a determinadas igrejas, porque se eu não pertencesse àquela comunidade, eu não seria salvo. Se coloca como porta de salvação a comunidade e não o próprio Cristo. Então, era uma igreja altamente influenciável e, consequentemente, uma igreja absurdamente imatura. Uma igreja que não tinha condições de ouvir a palavra de Deus na sua inteireza. Hoje, paralelamente falando, hoje nós temos pessoas que criam o quinto evangelho. O que é o quinto evangelho? É aquela coisa que a gente faz de destacar só os textos fofinhos, só os textos gostosinhos de ouvir, só os textos de promessa. Já perceberam que ninguém mais prega o Deus irado? Todo mundo prega o Deus bonzinho, o Deus das bênçãos, o Deus que vai abençoar. Todo mundo prega o Deus que cuida, o Deus cordeiro que morreu, que ressuscitou. Mas para aí, ninguém fala que o cordeiro que morreu e ressuscitou, quando voltar, vai voltar como leão e não mais como cordeiro. Ele vai voltar como o Deus que vai colocar fim em todas as coisas, para um reinício de todas as coisas, e vai fazer isso com muito rigor e muita autoridade. Ainda ontem eu conversava com alguém sobre isso, lá em Pirapozinho, onde eu e Ritinha fomos dar uma palestra, e eu disse lá para um amigo lá, que nós conhecemos lá, que Deus é zero democrático. Zero democrático. Deus não pergunta a nossa opinião. Deus não pergunta o que a gente está achando. Ele diz o que Ele quer que seja feito e como Ele quer que seja feito. E Ele espera que nós obedeçamos. E quando nós não obedecemos, nós nos colocamos em confronto com o Criador de todo o universo, como se o grãozinho de areia pudesse enfrentar o oceano. Mas na nossa cabeça é assim que é. Então, uma pessoa que tem esta mentalidade, ou uma comunidade que tem esta mentalidade, como a igreja de Corinto tinha, é uma igreja imatura, é pessoa imatura, é pessoa que não pode ouvir a palavra na sua inteireza, é pessoa que não pode ouvir um estudo do Apocalipse, que diz assim: eu tenho medo de ler o Apocalipse. Como você tem medo de ler o Apocalipse? Quem pertence ao Senhor Jesus Cristo tem que ter prazer de ler o Apocalipse. É a maior carta de esperança, é o Apocalipse, que mostra Jesus colocando ordem em todas as coisas e fazendo isso sem esconder nenhuma informação. Porque ninguém pode acusar o nosso Deus de desonestidade. Ele franqueia todas as informações para que nós possamos nos posicionar enquanto vivos. Porque depois que nós encerrarmos a nossa vida, nada mais vai fazer sentido.
Mas o que é interessante, o que é extraordinário nesta epístola e neste texto que vos li, é que o Paulo termina essa carta para uma igreja cheia de conflitos, mas ele não termina a carta em conflito. E aqui eu quero que você comece a prestar atenção como esta carta diz respeito a você e a sua família. Ele não termina essa carta de uma forma enérgica ou cheia de conflitos. Ele não termina essa carta dando bronca em ninguém. Ele não termina essa carta ameaçando ninguém. Ele não termina essa carta agredindo ninguém, nem emocionalmente, nem verbalmente, nem fisicamente, mas ele termina essa carta com um grande e gostoso abraço teológico. Ele termina essa carta com um gesto extraordinário de amor, com um grande abraço amoroso naquela família problemática que era a família de Corinto. E é lógico que ele coloca para aqueles irmãos a promessa de que o Deus triuno estava com eles. Não obstante todo o contexto da igreja de Corinto, Paulo está dizendo que o Deus triuno estava com eles. E aqui eu quero fazer essa ponte dizendo que o mesmo Deus que estava com a igreja de Corinto está também hoje com você, está também com a tua família, de forma muito particular e relacional. Deus cuida de você da mesma forma que Ele cuidou da igreja de Corinto. E quando que o Paulo demonstra isso? Justamente no finzinho do capítulo, quando ele deseja aquelas pessoas que a graça de Deus, o amor e a comunhão do Espírito Santo estivesse com eles. Vamos ver cada parte dessa para nós entendermos o que está no versículo 13. Quando o Paulo fala da graça do Filho, que a graça do Filho esteja com você, ele está dizendo para aquela igreja, para você e para mim, que Cristo pagou a conta. Cristo pagou a nossa conta. Cristo pagou a conta daqueles irmãos confusos de Corinto. Mas Cristo pagou também a conta das nossas confusões, das confusões da nossa família, porque nós somos pessoas, nós somos limitados, nós também somos relativamente influenciáveis. E Paulo aponta em primeiríssimo lugar para aquela igreja a graça do Senhor Jesus Cristo. É isso que ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. O que Paulo está dizendo aqui? Que esta graça, a palavra graça, traz no seu conteúdo, no seu ensinamento, um favor imerecido. O sacrifício que Jesus faz por você e pela tua família, sem que você merecesse, sem que você sequer pedisse. Jesus nos amou de tal forma que nós nem estávamos em condição de merecer, como não estamos ainda hoje. Por isso se chama graça. Jesus assumiu na cruz a nossa culpa. Quando eu falei do Deus irado, é o Deus que exige justiça e que não abre mão das suas posições. E Ele disse para o ser humano: se você me desobedecer, você vai morrer. E o ser humano desobedeceu. Vindo depois disso a sentença de morte. Deus não podia voltar atrás com a sentença de morte. Mas o amor de Deus é maior do que isso. E aí Ele coloca o próprio Filho Jesus para morrer como ser humano no seu lugar e no meu. Para que a palavra de Deus fosse cumprida, havendo morte, a punição pelo pecado que é a morte, mas no corpo do seu próprio Filho e não mais no teu corpo, não mais no meu. No corpo de Jesus, o seu próprio Filho. Então, o que isso ensina para a gente? Que se você falhar no teu trabalho, se você falhar na tua família, se você falhar na tua vida, se você perder a paciência com seus filhos, se você perder a paciência com seu cônjuge, com a pessoa com quem você convive,
Você deve se lembrar que a sua aceitação perante Deus não depende do seu esforço. Não é um relacionamento meritório mais. Você não precisa mais matar carneirinho em sacrifício para que Deus te aceite. Você não precisa mais fazer promessas para que Deus te aceite. Você não precisa mais fazer jejuns para que Deus te aceite. Você pode fazer jejum em agradecimento a Deus, mas não para pedir nada para Deus, não tem necessidade. Deus te recebe, Deus te aceita pelo amor de Jesus e não pela qualidade que você acha que possa ter. Não depende da sua perfeição, não depende da tua qualidade pessoal, moral, intelectual, financeira, não depende de nada disso. A graça é imerecida. É a graça do Senhor Jesus Cristo que está com vocês, disse o Paulo. Então a sua salvação, a tua salvação está eternamente segura nas mãos furadas de Jesus. Vou repetir. A tua salvação está eternamente segura nas mãos furadas de Jesus. E não só a tua, mas também dos teus filhos, da tua família, porque foi o próprio Senhor Jesus, na boca dos apóstolos, que lembrou: pela vida de um, a salvação entra na casa. Obviamente, o contrário também é verdadeiro. Pela vida de um, a família pode ser perturbada, como acontecia lá na igreja de Corinto. Pela vida de um se influenciava a igreja sofria, não que perdesse a salvação, mas que sofria com desavenças, com conflitos, com doenças emocionais e espirituais. Essa graça, ela é maravilhosa, porque ela é uma ponte que nos leva direto no alvo do coração do Pai. A morte de Jesus por cada um de nós nos coloca numa situação de aceitação da parte de Deus, que nos coloca diretamente no centro do coração de Deus, no centro do amor de Deus. Essa é a segunda questão que aparece nesta bênção apostólica. Primeiro, a graça do Senhor Jesus Cristo. Depois, o amor de Deus, nosso Pai. Percebe o crescente? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai. O amor de Deus aqui não é um sentimento humano passageiro. O amor de Deus não é um amor condicional como o nosso. O nosso amor condicional é assim: eu amo você desde que você me trate bem. Como foi dito ontem, né, no encontro de casais aqui, uma das pessoas dos casais disse assim: eu trato ela bem na medida que ela me tratar, do jeito que ela me tratar, volta. Não, com Deus não é assim. O amor de Deus não tem comparativo humano. Você já ouviu aquela frase que diz assim: o amor de mãe é igual ao amor de Deus? Já ouviu falar? Mas o amor de Deus é infinitamente maior, porque está escrito: ainda que a tua mãe te abandone, o que é extremamente difícil, não impossível, mas extremamente difícil. Continua o texto bíblico: eu jamais te desampararei, jamais. Jamais não significa de vez em quando ou talvez, diz: eu jamais te abandonarei, jamais te abandonarei. É a aliança inquebrável daquele que nos adotou. É a aliança inquebrável daquele que nos resgatou pelo amor, pela graça do Filho Jesus na tua vida, na nossa vida. Então, você que já viveu um pouco mais, você que já está com um pouco mais de dia, você que já tem mais passado do que futuro, é provável que às vezes você sinta a solidão da incompreensão. Porque quanto mais nós envelhecemos, parece que mais distante nós vamos ficando de um mundo muito acelerado. Hoje não vai ser nada difícil que, se a Elis não vier me ensinar a mexer no celular. Porque a Elis está com quantos? 5 aninhos?
Aí diz que com 5 anos ela chega em casa, são 2 controles remotos, um é do equipamento de som, outro é da TV. Ela chega, ela liga o equipamento de som, ela baixa o volume, depois ela liga a TV, depois ela escolhe se ela quer YouTube, se ela quer Netflix, ela escolhe, depois ela escolhe o desenho que ela quer. E às vezes eu fico ali e falo, poxa, desconectou o som, eu não sei como fazer, eu levo 5 dias e 10 meses para descobrir, aí eles vai lá rapidinho. Então nós vamos ficando velhos, a gente vai se afastando, ou sendo afastado, né? Uma coisa que pega a pessoa de mais idade, no coração dela, é a sensação de inutilidade. Quando o velho ou a velha quer fazer alguma coisa, que o mais jovem vai lá e diz, deixa que eu faço. Pode deixar que eu faço isso. Agora inventaram até uma musiquinha, Sueli, aparece lá na internet, lá, o idoso aranha. Já viram esse videozinho, essa musiquinha? Idoso aranha, idoso aranha. E aí aparece o idoso subindo escada, cortando o galho de árvore lá em cima. Diz que ele é o terror dos ortopedistas, né? Mas o idoso, ele tem essa sensação de se sentir útil, de se sentir importante. E se você já tem um pouco mais de idade e você sente, ou você se sente desta forma, ou se você é jovem, é um adolescente, é um jovem, está começando a sua vida, preocupado com que faculdade você vai fazer, no que você vai se formar, ou que profissão você vai exercer, com qual salário você deve se contentar. Se você está preocupado e isso paralisa você, o medo do futuro, se esse medo do futuro, o medo da comparação com outras pessoas da sua faixa de idade, se isso paralisa você, se você tem essa idade avançada ou se você tem menos idade, mas os dois sofrem com estas incertezas, deixa eu dizer uma coisa para você. O soberano do universo, esse que Paulo fala, o amor do Pai, esse soberano do universo, ele conhece o teu nome, ele sabe o teu nome, ele chama você pelo nome, e ele conhece cada detalhe da sua vida, porque foi ele que fez você. Ele tem contado cada fio de cabelo da tua cabeça, ele tem contado cada átomo do teu corpo, cada célula que forma você. Ele conhece os teus pensamentos antes que você os tenha. Não há razão absolutamente nenhuma para você permitir que o medo assalte o seu coração. Absolutamente nenhum sofrimento desta vida pode separar você do amor de Deus. Nenhum. Os meus filhos me desprezam, isso não separa você do amor de Deus. Eu não passei no vestibular, eu causei uma vergonha para minha família, isto não separa você do amor de Deus. Eu fui demitido do meu trabalho, isso não separa você do amor de Deus. Também está escrito, o que é que poderá nos separar do amor de Deus? Nem a profundidade, nem a nudez, nem a fome, nem as tragédias, nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso Paulo fala, que esteja com você a graça do Filho, mas que esteja com você o amor de Deus nosso Pai. E esse amor que é real e prático no nosso dia a dia, que nós vivemos ele a cada momento intensamente, e se não vivemos, deveríamos vivê-lo intensamente, nos leva diretamente para o terceiro ponto da bênção que o apóstolo escreveu aqui, que é a presença do Consolador, a presença do Espírito Santo. E aqui nós temos uma promessa maravilhosa, e olha só como que ele coloca isso, que a graça do Filho, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Presta atenção nas palavras, as palavras são importantes. Hoje de manhã, estudando Apocalipse, eu procurei destacar isso para a minha igreja, prestar atenção nas palavras. E o que é que traz de diferente aqui? A comunhão do Espírito Santo esteja com você. Comunhão, estar em comum, ter relacionamento, ter intimidade,
Paulo está dizendo aqui que nós não estamos sozinhos, que você não está sozinho, que a tua família não está sozinha, que nós não estamos desamparados, que Jesus foi assunto ao céu, mas Ele enviou juntamente com o Pai o Espírito Santo para estar de forma viva, presente, atuante e relacional na tua vida diretamente e também na vida da tua família. A comunhão do Espírito Santo é o que dá vida à igreja. A comunhão do Espírito Santo é o que dá vida e propósito à tua existência. O Espírito que habita em nós, esse Espírito Santo que habita o nosso coração, está plenamente habilitado pelo Pai e pelo Filho para nos dar consolação nas tristezas, para nos dar unidade nos distanciamentos. Então, não é razoável que você seja tomado por uma tristeza constante se você tem o Espírito Santo. Uma coisa não é compatível com outra. Quem deve dominar o teu coração? É o medo, a paralisia do medo? Quem deve dominar o teu coração? É a incerteza da vida? Quem deve dominar o teu coração? É a tristeza por algum acontecimento? Medo nós os teremos, impaciência também, preocupações também. Nós teremos todos esses sentimentos e eles ocasionalmente passarão pelo nosso coração, mas quem deve dominar e consolar o nosso coração é o Espírito Santo. Quem deve fazer-nos relevar determinadas coisas que a gente ouve, que a gente sofre, é o Espírito Santo. Então, se você se sente isolado, se você se sente ferido pela palavra de alguém, se você se sente ferido pela ação de alguém, se você se sente ferido pela vida e a existência de alguém, o Espírito Santo te dá força para perdoar. Aquela força que você não encontra em você mesmo, mas você perdoa porque é isso que o Espírito Santo inspira o teu coração a fazer. Da mesma forma que o Senhor Jesus, enquanto estava sendo pregado, enquanto estava levando marteladas nas mãos e nos pés, orou a Deus: Pai, perdoa essas pessoas, eles não sabem o que eles estão fazendo. Ter o Espírito Santo e ter comunhão com Ele é ser abraçado novamente pela fé, é ser abraçado novamente pelo poder e pelo amor de Deus. O Espírito Santo é o laço invisível, é o laço invencível que nos une ao céu e nos une aos outros. Só o Espírito Santo tem o poder de aparar arestas e nos nivelar a todos. Só o Espírito Santo nos faz entender que nós somos tão pecadores quanto o outro que nos ofende. Só o Espírito Santo nos faz compreender que nós não somos 1 centímetro melhor do que a pessoa que magoou o nosso coração. Assim, meus queridos, nós podemos ter certeza, concluindo, que o Deus triuno é suficiente. A graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Então, nesta noite, todos nós aqui fomos lembrados, como Paulo lembrou para a igreja de Corinto, que a graça de Jesus é o que nos salva, não é o teu esforço, não é o que você pode fazer, e sequer é o que você deixa de fazer. Quem salva você, quem te leva para o céu, é exclusivamente e unicamente a graça de Jesus. Nós vemos também que o amor do Pai nos acolhe, que ainda que outros tipos de amores menores nos afaste e nos cause dores, o amor de Deus é acolhedor. O amor de Deus, o amor paternal, Ele nos acolhe e nos abraça. E aprendemos também que a comunhão do Espírito Santo é que tem o poder de nos unir. A comunhão do Espírito Santo é que tem o poder de nos fazer perdoar aquela pessoa da família que nos entristece, que nos deixa irado, que às vezes nós temos aquela vontade de dar uma matadinha nela só um pouquinho, né? Então, é a unção do Espírito Santo
que faz com que a nossa ação e a nossa prática seja diferente. Quero convidar você para deixar aqui neste templo hoje, você tome a decisão, que você saia daqui convencido e que você pratique a ação de deixar aqui neste templo a culpa que você trouxe no seu coração. A culpa que você trouxe a hora que você chegou para este culto. Deixa isso aqui. Jesus pagou essa conta. Você não precisa pagar de novo. É aquela comparação que eu sempre faço. Se você pegar um boleto já pago e levar no banco, o caixa do banco vai olhar o código de barra e vai dizer para você: já foi pago, não dá para pagar de novo. A conta que Jesus pagou, você não tinha condição de pagar. Ele pagou para você. Então deixa a sua culpa aqui. Mas deixa também aqui nesse templo hoje o seu medo do amanhã. O medo da comparação, o medo dos julgamentos, o medo do que as pessoas vão pensar, o medo do que o meu familiar vai fazer, o medo da atitude das pessoas, da opinião das pessoas. Isso, eu costumo dizer que a opinião do outro é só a opinião do outro. Isso não deve definir a sua vida. Deixa isso aqui nos pés do Senhor Jesus Cristo. A obra de Cristo garante que o próprio Deus é a sua herança, que o próprio Deus é o teu protetor. E aí de novo o apóstolo: se Deus é por nós, se Deus é por nós, isso. Agora para chegar aqui no meu microfone, para depois o pessoal ouvir quando for assistir o sermão novamente: se Deus é por nós, é isso, meus queridos. Deixa a palavra de Deus conduzir a tua vida, não os teus sentimentos, nem a opinião dos outros, nem o achismo de outras pessoas. Deixa a palavra de Deus, que traz esperança, conduzir a tua vida, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e eternamente. Amém? Que Deus nos abençoe.